Olá, pessoal do Colégio Estadual Democrático Jutaí Magalhães. Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início à nossa aula número 3, falando sobre geometria analítica. E nesta aula nós vamos resolver alguns exercícios sobre ponto médio e baricentro de um triângulo. Esse é o nosso livro de matemática. Então, peguem o livro de vocês, abram na página 46 e vamos resolver alguns exercícios. E aí, vamos começar pelo exercício 18? Diz o seguinte: observe a reta R em um plano cartesiano e responda. Letra A. O ponto B é o ponto médio de AC. Justifique. Letra B. Determine as coordenadas do ponto médio de AB e BC. Então, dê um pause nesse vídeo, responda essa questão e depois volte aqui para a gente resolver juntos. E aí, conseguiram responder? Pronto, vamos fazer juntos aqui. A letra A diz assim: o ponto B é o ponto médio de AC? Justifique. Bom, vamos dizer aqui que sim. B é o ponto médio de AC. Agora vamos justificar. Vamos calcular as coordenadas do ponto médio de AC e vamos verificar se são as coordenadas do ponto B. Então vamos lá. Para calcular o ponto médio de AC, o x do ponto médio será x de A mais x de C dividido por 2, e o y do ponto médio será y de A mais y de C sobre 2. Substituindo aí os valores, x de A menos 2, x de C, 4, y de A, 7, y de C, menos 5. Então, fazendo essas continhas aqui, nós teremos que o ponto médio de AC tem as coordenadas 1, 1. Pronto, bateu aqui, ó. B é o ponto médio de AC, está justificado. Vamos agora à letra B? Vamos lá. Determine as coordenadas do ponto médio AB e BC. Começando aí pelas coordenadas do ponto médio de AB. As coordenadas do ponto médio de AB são: o x será x de A mais x de B sobre 2, e o y do ponto médio será y de A mais y de B sobre 2. Substituindo esses valores aí, o x de A é igual a menos 2, x de B é igual a 1, y de A é igual a 7 e y de B igual a 1. Substituímos aí os valores, resolvemos essas continhas aqui, ó. Menos 2 mais 1 é igual a menos 1 sobre 2, e 7 mais 1, 8, sobre 2, 4. Então, nós teremos aí o ponto médio de AB com as coordenadas menos 1 sobre 2 e 4. Agora, o ponto médio de BC. As coordenadas do ponto médio de BC, nós teremos aí o x, que vai ser x de B mais x de C sobre 2, e o y, que é y de B mais y de C sobre 2. Substituindo os valores, x de B é 1, x de C 4, y de B 1 e y de C menos 5. Resolvemos aí essas continhas e nós teremos que as coordenadas do ponto médio de BC é 5 sobre 2 e menos 2. Valeu? Agora vamos resolver o exercício de número 19, também da página 46. Diz assim: sabendo que P, 0, 1, Q, 4, menos 3 e R, 5, 3 são vértices de um triângulo, determine o comprimento da mediana em relação ao lado PQ. Então, você tem aí o triângulo PQR. Dê um pause nesse vídeo, resolvam essa questão e retornem aqui para a gente resolver juntos. E aí, conseguiram resolver? Então vamos lá. Observe o triângulo P, Q e R.
Ele está pedindo o comprimento da mediana em relação ao lado PQ. Então, a mediana de um triângulo é o segmento de reta que liga o lado do triângulo até o vértice oposto a este lado. Nós temos aqui, então, a mediana RM, e M é o ponto médio do lado PQ. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Calcular as coordenadas do ponto médio de PQ. Então, o ponto médio, o x será o x de P mais o x de Q, dividido por 2, e o y do ponto médio, y de P mais y de Q, dividido por 2. Vamos substituir os valores. X de P, nós estamos vendo aqui, ó, que é 0. X de Q, 4. Y de P, 1. Y de Q, menos 3. Substituir os valores. Respondeu aqui, ó, 0 mais 4 sobre 2 e 1 mais menos 3 sobre 2. Resultado, as coordenadas do ponto médio de PQ são 2 e menos 1. Pronto. Agora, nós vamos calcular o comprimento da mediana em relação ao lado PQ. O comprimento da mediana em relação ao lado PQ será a distância entre o ponto M e o ponto R. Então, distância do ponto M ao ponto R. Você lembra aí a fórmula da distância entre dois pontos? Raiz quadrada de x de R menos x de M elevado ao quadrado mais y de R menos y de M elevado ao quadrado. É só substituir esses valores aqui, resolver essas continhas e está resolvida a questão. Então, substituindo os valores aqui, ó, x de R, 5. X de M, menos 2. Y de R, 3. Menos y de M, menos 1. Resolver isso aqui, ó, 5 menos 2, 3. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado. E aqui dentro, ó, você vai fazer o jogo de sinais. Menos por menos é mais. 3 mais 1, 4. Então, nós teremos 3 elevado ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9, mais 4 elevado ao quadrado, 16. 9 mais 16, raiz quadrada de 25. Logo, a distância do ponto M ao ponto R, que é a mediana, é igual a 5. Valeu! Agora, vamos ao exercício de número 20, também da página 46 do livro. E diz assim: observe no esquema parte da rota de um ônibus. Entre os pontos de paradas A e B, deseja-se instalar outros dois pontos C e D, tal que a distância entre pontos adjacentes seja a mesma. Letra A. Determine as coordenadas dos pontos C e D. E letra B. Sabendo que cada unidade do esquema representa 120 metros, qual a distância em metros entre os pontos A e B? Dê um pause nesse vídeo, responda a essa questão e já voltaremos para responder juntos. E aí, conseguiram responder? Então vamos lá. Vamos começar respondendo pela letra A. Determine as coordenadas do ponto C e D. Então vamos lembrar que foram instalados dois pontos de ônibus, C e D, de forma que os pontos adjacentes tenham a mesma distância. Então, observe, quando nós colocamos aqui dois pontos C e D, entre A e B, de forma que os pontos adjacentes tenham a mesma distância, nós estamos dividindo o segmento AB em três partes iguais, certo? Então, AC, nesse caso aqui, ó, é 1/3 de AB. Vamos calcular as coordenadas do ponto C. Sendo AC 1/3 de AB, as coordenadas do ponto C serão da seguinte forma. Vamos fazer x de A mais x de B dividido por 3. Lembrando que AC é 1/3 de AB. E y de A
mais y de B dividido por 3. Porque está sendo a divisão aqui, ó, a proporção de 1 a 3. Ok? Então, substituindo aí os valores, x de A é 0, porque ele está aqui, ó, na origem do sistema cartesiano. X de B, 9, observe aqui. Y de A, 0. Y de B, 12. Substituindo aqui, ó, os valores, resolvendo essas continhas aí, e nós teremos as coordenadas do ponto C, 3 e 4. Agora, as coordenadas do ponto D. Observe que o ponto D, agora, ele é ponto médio de C e B. Então, nós vamos calcular aqui usando a fórmula do ponto médio. Então, as coordenadas de D vai ser o x de C mais o x de B dividido por 2 e y de C mais y de B dividido por 2. Então, substituindo aqui os valores, x de C, ó, nós encontramos aqui, ó, x de C vale 3. X de B, 9. Y de C, nós encontramos aqui, ó, em cima, 4. E y de B, 12. Substituindo os valores, fazendo essas continhas, D tem as coordenadas 6 e 8. Valeu! Agora vamos à letra B, que diz assim: sabendo que em cada unidade do esquema representa 120 metros, qual a distância em metros entre os pontos A e B? Então vamos lá. Sendo cada unidade 120 metros, então nós teremos aqui o seguinte, ó. Observe aqui embaixo, ó, no gráfico, que de A até 9, aqui nós temos 9 unidades, não é isso? Então, se cada unidade representa 120 metros, nós vamos fazer 9 vezes 120 e vamos encontrar 1080. De A até 12, aqui, ó, de 0 até 12, nós temos 12 unidades. Então, vamos multiplicar 12 vezes 120, vamos achar 1440. Certo? Beleza. Agora, para calcular a distância entre A e B, observe que nós temos um triângulo retângulo, ó. Considerar esse triângulo aqui, ó. Onde nós temos a hipotenusa, que é AB, e nós temos dois catetos, um que mede 1080 e outro que mede 1440. Nós vamos aplicar aí o teorema de Pitágoras, que diz o quê? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Nós temos aí AB elevado ao quadrado mais 1080 elevado ao quadrado mais 1440 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter que resolver o quadrado de 1080, que é 1080 vezes 1080, e o quadrado de 1440, que é 1440 vezes 1440. Nós temos aqui, e agora é só somar. E somando, nós temos aqui, ó, 3.240.000. Passando o quadrado para o segundo membro, né, ele vai como raiz. Nós vamos calcular aqui a raiz quadrada de 3.240.000, que é igual a 1.800. Logo, a distância de A até B é igual a 1.800 metros. Valeu! Vamos agora ao exercício de número 25, da página 46. Sabendo que G, 2 menos 4, é o baricentro do triângulo de vértice P, menos 2, 1, Q, 5, menos 6 e R, X, Y, calcule X e Y. Lembrando que X e Y aqui, ó, são as coordenadas do vértice R. Então, gente, dê um pause nesse vídeo
Resolva essa questão, depois volte aqui para a gente resolver juntos. Então, as coordenadas do baricentro de um triângulo, basta nós somarmos as coordenadas dos vértices e dividir por 3. Então, nesse caso aqui, ó, x de P mais x de Q mais x de R sobre 3, y de P mais y de Q mais y de R sobre 3. Então, nós temos aqui, ó, x do baricentro é igual a x de P mais x de Q mais x de R. Agora, observe que nós queremos encontrar justamente o x do ponto R, do vértice R. Então, aqui vamos substituir os valores. X do ponto G, 2, igual a x de P menos 2, mais x de Q, que é 5, mais o x do ponto R que nós queremos encontrar. Então, resolvendo aqui, ó, vamos passar o 3 para o primeiro membro, multiplicando 2. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. Menos 2 e 5, vamos passar também para o primeiro membro. E vamos ficar assim, ó, 6, o 2 passa somando, o 5 passa subtraindo, 6 mais 2 menos 5 igual a x. Logo, x igual a 3. E agora vamos ao y do baricentro. Então, y de G vai ser igual a y de P mais y de Q mais y de R, justamente o que nós queremos encontrar. Substituindo os valores, y de G é menos 4, y de P 1, y de Q menos 6, então vamos colocar aqui entre parênteses, mais o y de R, justamente o que nós queremos encontrar. O 3 passa para o primeiro membro, multiplicando menos 4, então nós vamos ficar aqui com menos 12 igual a 1, aqui nós fizemos jogo de sinais, mas por menos é menos 6 mais y, que nós queremos encontrar. Vamos passar o 1 para o primeiro membro, ele vai passar subtraindo, e o menos 6 ele vai passar somando. Então vamos ficar aí com menos 12, menos 1, mais 6 igual a y. Logo, y igual a menos 7. Valeu! Vamos agora ao exercício 27, também da página 46, hein? Observe o triângulo ABC em um plano cartesiano. Letra A. Determine as coordenadas do baricentro desse triângulo. Letra B. Calcule a distância entre o baricentro e C. Então, dê um pause. Resolva essa questão e depois volte aqui para a gente resolver juntos. Então vamos lá, começando pela letra A. Determine as coordenadas do baricentro desse triângulo. O ponto G é o ponto de interseção das três medianas do triângulo. E para a gente encontrar as coordenadas do ponto G, nós vamos somar as coordenadas dos vértices do triângulo e dividir por 3. Então vamos lá, substituindo aí os valores. X do ponto A, menos 4. X de B, menos 2. X de C, 2. Y do ponto A, menos 1. Y do ponto B, 4. Y do ponto C, 3. Então, somando aqui os valores, nós temos menos 4 sobre 3 e 6 sobre 3. E dividindo aqui, 6 sobre 3 dá 2. Então, as coordenadas de G, menos 4 sobre 3 e 2. Agora vamos à letra B. Calcule a distância entre o baricentro e o ponto C. Nós já vimos aí que as coordenadas do baricentro, nós calculamos na letra A, menos 4 sobre 3 e 2. E o ponto C, 2 e 3. Então aí a fórmula da distância, distância de G a C vai ser igual a raiz quadrada de x de C menos x de G elevado ao quadrado, mais y de C menos y de G elevado ao quadrado. Substituindo os valores aqui na equação, x de C menos 2,
x de g menos 4 sobre 3 elevado ao quadrado, y de c 3 e y de g 2. Resolvendo aqui, ó, nós fizemos aqui ó, menos 2 menos 4 sobre 3. Essa continha aqui é igual a 10 sobre 3, que está elevado ao quadrado. 3 menos 2, 1 elevado ao quadrado. 10 sobre 3 elevado ao quadrado é 100 sobre 9. 10 ao quadrado é 100. 3 ao quadrado, 9. E 1 elevado ao quadrado, 1. Somando, 100 sobre 9 mais 1 é igual a 109 sobre 9. Então, nós teremos a raiz quadrada de 109 sobre 9. A raiz quadrada de 109, vamos deixar indicado aqui, e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a distância do ponto G até o ponto C é raiz de 9 sobre 3. Valeu! Valeu, pessoal! Hoje ficaremos por aqui. Nos veremos em breve, hein? Até a próxima aula.